Sejam muito bem-vindos, hoje é um dia muito especial, estamos aqui no nosso primeiríssimo episódio do Cientistinha Cast, um podcast voltado aí pra galera jovem, para falar de ciência, cultura, consumo, identidade e tantas outras coisas interessantes, de um jeito leve, descontraído, animado e obviamente estamos aqui com uma presença muito especial. Mas primeiro vou me apresentar, eu sou o Gonzaga, faço parte aqui da ESPM, sou aluno do curso de Ciências do Consumo e também pesquisador científico, né? Gosto bastante aí de ler, música, comportamento do consumidor e tenho o meu grande amigo que vai dividir essa bancada comigo ao longo dessa primeira temporada do programa, meu amigo Duarte. Seja bem-vindo, Duarte. Gente, estou muito feliz de estar aqui com o Roberto e com a nossa convidada muito especial, que a gente já vai revelar quem é. Eu também sou pesquisador, hoje eu faço uma pesquisa sobre questões de gênero, sexualidade, raça. E hoje a gente está aqui não para falar da minha pesquisa, mas para trazer um questionamento. O questionamento é o seguinte: Roberto, ciência é para quem? Poxa vida, sempre disseram que não era para mim, não sei se eu posso estar aqui, você pode? Eu tô com dúvida. Boa. Ciência para quem? É uma pergunta que sempre caminhou aqui no nosso curso de graduação, dentro da nossa jornada e experiência também acadêmica científica. A gente vai desembolar um pouquinho mais isso ao longo aqui do nosso episódio. Mas antes de mais nada, eu queria trazer, obviamente, todos os olhares. Eu tô muito animado, Para nossa majestosa participante convidada, Rosilene Moraes. Vamos anunciar junto? Vamos lá, ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC Católica de São Paulo, mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, especialista em comunicação e mercado pela ESPM, ciências do consumo aplicadas também. Ela é graduanda em jornalismo pelas Faculdades Integradas São Paulo, conselheira do Laboratório de Consumer Insights do curso de graduação em Ciências Sociais e do Consumo aqui da ESPM, o famoso CILEV, quem não se lembra, professora nas graduações de Ciências Sociais, Cinema, Audiovisual da ESPM e nas disciplinas de Cultura, Sociedade do Consumo, Comportamento do Consumidor, Identidade e Diversidade. E também está mais do que presente nas eletivas de Juventude, Movimentos Sociais, Cultura de Consumo e na eletiva de Era dos Extremos e a Sociologia das Emoções. Com ela, Rosilene. Seja bem-vinda, professora. Meninos, que momento muito especial de assisti-los aqui nesse desenvolvimento do primeiro episódio, de fazer parte disso, porque como professora é a realização assim de um sonho, de ver a maturidade de vocês e de vocês seguindo as paixões de vocês, os interesses de pesquisa e colocando tudo isso para circular para além das fronteiras da universidade, que é como tem de ser a coisa. Né? A gente tem de se mobilizar, né, para a gente avançar e levar cada vez mais possibilidades de diálogo. Então, que seja um início de conversa para quem está ouvindo a gente e que possa, né, a partir das suas paixões, dos seus interesses, das suas curiosidades, seguir a sua trajetória, que é sempre muito própria, é sempre muito particular, é sempre um universo muito íntimo. Então, não tem certo, não tem errado, né? Acho que a gente pode começar nesse sentido, dizendo que ciência é para todo mundo, não é? É um lugar, assim, um território para a gente colocar muita emoção, da gente colocar quem a gente é e de a gente construindo o saber com bases sólidas, tendo referências, procurando descolonizar o nosso saber, enfim, promover realmente um crescimento que não é só nosso, né? Porque precisa ser coletivo. Pegando o gancho no que você falou, Rose, falando de descolonizar o saber, por muito tempo a gente tinha a ciência produzindo saber no norte global e eles vinham e aplicavam aqui no sul global, como se nós fôssemos objetos de pesquisa, né? Mas quando essas teorias elas fazem uma viagem aqui para o sul, como é que fica? Será que a gente pode aplicar realmente teorias do norte aqui no sul? E Gonzaga, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente nesse tema de desterritorialização do saber. Como é que é para você e por que a gente chamou a Rose para essa conversa? Cara, eu, sinceramente, sou muito honrado de ter tido a oportunidade de me construir como indivíduo científico, social e, obviamente, passando
pelo olhar atento da professora Rose aqui na SPM. Sou um privilegiado, sem dúvida, de fazer parte desse curso, de estar aqui nesse momento, mas, sobretudo, eu acho que a inquietação do tema, quando a gente, Lucas e eu pensamos em falar primeiro do Ciência para Quem, eu acho que do meu lado é muito desse olhar do garoto da periferia, né, que, enfim, sempre foi apontado como não produtor de ciência, como a ciência eurocentrada, do branco, dos privilegiados de maneira geral. Então, em uma certa medida, ou melhor dizendo, em uma larga medida, a ciência sempre esteve longe das minhas mãos, ou foi posta dessa forma, e de alguma forma, no encontro do curso, sobretudo de identidade e gênero que nós tivemos no primeiro momento do curso, através das aulas da professora Rose, a gente pôde perceber que havia várias outras formas de falar e ser. Um ponto muito alto é quando eu apresentei o meu projeto da Beyoncé, que é uma artista que eu sou completamente maluco. Eu falei assim, meu Deus, eu consigo fazer ciência e trazer a minha diva, minha grande artista nesse mesmo tempo? Você lembra disso, Rose? Lembro, como se fosse agora. A Rose foi provando pra gente que a gente poderia realmente fazer ciência de diferentes formas. Hoje em dia eu faço poesia, a Rose me deu a oportunidade de estar podendo fazer uma poesia como a prova final, né, da Rose. E ela abriu campos que ela nem imagina que ela abriu pra gente. Rose, fala um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória para você de estar produzindo conhecimento fora da academia, qual que foi a sua inspiração para estar trazendo essa nova forma de pensar para os seus alunos aqui da SPM? Olha, a possibilidade de escutá-los falando assim hoje me emociona muito, né? Então, acho que primeira coisa, eu dou uma emudecida, né? Digamos assim. Mas eu recebo assim com muita alegria saber dessa notícia, de como isso representou ali para vocês um ponto de partida significativo. Vocês ainda há pouco perguntaram, né? Ciência para quem, não é? E também tenho esse vínculo identitário com a questão de origem social, em que era um território árido de possibilidade. Imagina, levei muito tempo para descobrir mestrado, doutorado. Sou de uma época em que não existiam ações afirmativas em termos de classe social, e depois, como a gente também assistiu, a questão racial. E isso implicou na minha história 10 anos a mais para eu conseguir me formar na graduação. Então, estamos falando de uma década do que normalmente, não é, seguindo uma trajetória ali linear, sem contratempos, que uma pessoa levaria para se formar na graduação. Mas uma coisa que eu carreguei comigo foi a fala de um professor que se chamava Dilvo Peruso, de Sociologia, e que ele disse, olha, não importa a idade com que você começa, importa que você nunca mais pare. E aquilo me pegou ali de jeito, e esse homem foi quem eu escolhi para me orientar, foi com quem eu defendi. Enfim, aquilo me abasteceu pelos próximos 4 anos, porque gerava de início um certo incômodo. Eu era a tia, a zona da turma, né, a meninada, enfim. Mas isso foi muito incrível de acontecer. E na instituição que eu fiz, eu também consegui bolsa e consegui avançar, porque também havia uma barreira naquele momento ainda com relação a grandes universidades. Então, foi ali que eu consegui me formar, ali que eu honro o início dessa trajetória, que na verdade nem é ali. Né, olhando um pouco mais pelo retrovisor, são aqueles professores que fizeram parte do meu ensino fundamental. Do ensino médio. Até do fundamental, Dona Terezinha, que literalmente me levava para casa dela. Maravilhosa. Né, depois das aulas, a gente continuava escutando ali piano. Imagina, para uma criança periférica, escutar Muito piano, bom. alguém tocando piano na sua frente. Então, foi ela que me introduziu nesse universo da arte, nessa outra possibilidade da educação, nesse viés afetivo. Depois veio a professora Vilma, professor Vitor, não é? Enfim, veio muita gente que eu tive a sorte de cruzar no caminho. Então, eu acho que tem essas marcas, não é, de pessoas que nos impulsionam para ser quem a gente é. É impossível não te ouvir e não se conectar ao mesmo tempo, porque
Eu, até só para complementar aí o que a gente está falando nesse caso, ao entrar aqui na SPM, eu tinha um desafio que eu precisava pagar a primeira matrícula, né? Mesmo como bolsista, a gente tem que pagar. E a minha professora, espero que ela esteja me ouvindo agora, a Iona Santos, hoje uma minha professora na época de filosofia, mas ela é cientista política pela PUC, tá fazendo doutorado agora pela USP, uma querida. Ela acabou pagando para mim o meu primeiro boleto para que eu pudesse estar me formando. Sonho foi, enfim, poder estar com ela em breve na fase final. Então, de uma certa maneira, quando você fala dos seus professores que vão atribuindo novos significados, novas superfícies experimentativas do saber, eu acho que no meu caso, a professora Ioná, ela teve uma contribuição muito análoga a essa que você está trazendo, né? E nesse sentido, a gente queria saber de você, porque de fato você, não só para nós, mas aqui para a comunidade acadêmica no campus da SPM, e acredito que para outras comunidades, é uma professora realmente de destaque quando o assunto é, obviamente, novas superfícies de saber, né? E eu queria que você contasse um pouco para nós como é para você, como você tem utilizado essas novas ferramentas de aprendizagem no campo da educação, aí como educadora, e se pudesse também comentar um pouquinho mais sobre o papel do Scilab nesse processo, né, que é eu tive acho que você também, né, nós tivemos juntos a grande oportunidade de participar do Scilab, foi transformador, mas se você puder contar um pouquinho mais pra gente, por favor. Sim, claro. Se vocês permitirem, eu vou estar até um passo Por antes, favor. porque eu lembro que o Lucas tinha feito uma pergunta sobre norte e sul global, enfim. A gente tem de entender a educação, esse território também, como algo que foi impactado por um processo de colonização. Talvez uma Sem primeira dúvida. instância mais óbvia que a gente pense no aspecto econômico, né, dessa relação de dependência, mas isso tem, na verdade, uma série de desdobramentos, não é, impactando na nossa cultura. Então, a gente tem desde pequenos exercícios no nosso dia a dia para a gente se despovoar da nossa bolha, por exemplo, tentando seguir pessoas diferentes, pegando ali sabe, de quem é que eu posso seguir que talvez faça parte, né, de outras histórias, de outros pontos de vista. Então, a gente pode fazer essa promoção, né, de ampliar o nosso olhar e de olhar para outras existências e com isso também, quiçá, mobilizar a nossa empatia de uma forma como essa. E dentro da academia, por exemplo, eu me sinto na condição de mulher com um compromisso de trazer principalmente as autoras, não é? E as autoras também do Sul Global. Então, acho que acaba sendo ali uma retratação histórica que a gente procura promover, sem tirar a importância de autores, as contribuições, enfim, as questões de cada época, mas é um movimento e um esforço que a gente tem de fazer continuamente. Porque qual que é a nossa tendência? A gente ir para a nossa zona de conforto, da gente ficar ali, né, nesse lugar, e não. Quando a gente fala de processo de ensino, de aprendizagem, quando a gente fala, né, de vida, eu acho que se mover é palavra de ordem, e se mover em outras direções, tentando entender outras existências, outras possibilidades, para além daquelas condições imediatas que você tem. Então, é um exercício de ruptura constante que precisa acontecer. Então, a gente precisa, enfim, cuidar desse O trabalho do território. Lucas é um trabalho que tem uma contribuição interessante nesse sentido, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Rose, eu queria te perguntar aqui, para quem não conhece esse tema de decolonialidade, queria que você citasse para a gente alguns autores, alguns pensadores autoras, que poderiam ajudar a gente nessa produção de conhecimento, porque eu acho que a gente aqui, a gente está reunido por uma ferida colonial, né? É isso aí. E por Sim. marcadores sociais da diferença, seja pela nossa sexualidade, seja pelo gênero, seja pela classe social, que nos une aqui nessa mesa. Eu queria que você falasse pra gente, Rose, conta um pouquinho pra gente desses autores e fala um pouquinho disso pra gente. Se vocês me permitem, vou falar de gente muito próxima, Boa, boa, boa. que melhor está ainda, aqui melhor no nosso ainda, né? radar, porque afinal de contas, aqui a gente tem um privilégio imenso de ter graduação, programas de pós, não é, lato sensu e stricto sensu, de Sim. mestrado e doutorado.
Então, aqui bem perto de nós temos pessoas que nos ajudam dentro das suas áreas de investigação, dentro das disciplinas que dão a enxergar justamente dessa outra maneira. Uma primeira delas que me vem à cabeça é a professora Rose de Mello Rocha. Não é alguém que eu digo para os estudantes, conheçam essa professora, porque ela estuda desde questões juvenis, passando por aspectos da diversidade, com uma produção muito consistente ao longo do tempo. Salvo engano, ela está aqui conosco bem assim, desde o início, sabe, do programa de mestrado. Enfim, tem aí uma trajetória de muito tempo, tentando colaborar para trazer outras temáticas, outras provocações. A gente também tem a professora Denise Kogo, também integrante do programa, que especificamente faz essa discussão. Então, acho que a gente pode fazer esse exercício de olhar para quem também está perto de nós, tentando furar essa fronteira, essa sabe? Ser aproximação ponta de lança. Sim, essa aproximação com o pesquisador, essa oportunidade de poder dialogar com a obra dele, estar mais próximo dos movimentos em que ele faz parte, faz absoluta diferença na hora de, obviamente, produzir ciência, na hora de estar ali realmente emergindo, né? Porque cada vez eu tenho algumas dificuldades quando eu sou confrontado ao longo do curso, ou quando eu vou escrever ou pensar num determinado artigo, de emergir no pensamento daquele determinado autor. Ou porque a linguagem da tradução daquele autor, que muitas das vezes é eurocentrado, né? Muitas das vezes está numa realidade completamente distante da nossa. Então, existe também um trabalho, assim, um trabalho vezes 2, às vezes 10, a depender do que se trata, de tentar contextualizar aquela obra, tentar aplicar, fazer uma aplicação contemporaneizada daquele autor. Existem bons exemplos disso. E que eu acho que talvez a sua dica seja oportuna para a gente poder reconhecer primeiro quem está dentro de casa, fortalecer mais a nossa comunidade, e aí isso vale para quem está na comunidade da SPM, isso vale para o olhar recortado das mulheres, ou o que eu estou trazendo agora no meu estudo de inspiração etnográfica, que é um olhar mais voltado para autores pretos, né? Que é um trabalho também que é importante. Como que você também percebe isso ou tem visto? Eu achei muito interessante que você citou a Rose de Mello Rocha. Eu estou tendo a incrível oportunidade de estar com ela nesse momento, estar tendo aula com ela nesse momento. Ela traz um conceito que é muito interessante hoje para a nossa sociedade, que é o conceito de artivismo, que conecta muito com a sua pesquisa sobre música. Eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito de artivismo, o que é o artivismo? É como é que a gente pensa a música junto com o ativismo, como é que a gente pensa a arte com o ativismo, né? Eu trouxe essa questão da música, porque o Roberto é um grande de algumas aulas também, né? de música, participou de umas aulas da Rose, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como é que você pensa esse artivismo? E é muito incrível, porque não tem como não existir uma certa sincronicidade, porque a gente está conversando aqui de uma maneira muito espontânea, e desde o ano passado para cá, eu passei a integrar um grupo de estudo do mestrado e do doutorado aqui da SPM, que é conduzido pelo professor Carrascosa, que é de comunicação, arte e consumo. E a gente vem realizando alguns trabalhos e esse avanço, digamos assim, no meu olhar sobre a arte, vem por intermédio dessa pessoa incrível também. E aí eu paro para pensar em termos de ativismo, sabe? A partir da sua pergunta, o que representa, né, essa expressão aqui, nesse tempo que a gente está vivendo? Né? Talvez de uma maneira mais imediata, a gente pense numa pessoa que dedica, ou um determinado grupo, uma determinada organização, que dedica um tempo considerável e tem uma profundidade com relação a alguma pauta, não é, da nossa sociedade, que pode ser uma pauta, sim, desde a questão étnico-racial, questão de gênero, sexualidade, questão de meio ambiente, enfim, a gente tem uma série de lutas na nossa realidade. Dores não faltam, né? Exatamente. Dores não faltam. Os desafios estão aí, estão colocados, e a gente vive numa realidade cada vez mais polarizada, em termos de muitas dimensões, mas a gente olha de classe social, e eu sempre olho esse lugar que a gente está indo,
está construindo um hiato aí no meio que é problemático para todo mundo. A gente não consegue, inclusive, avançar enquanto sociedade se a gente não olhar para essas nossas feridas e procurar agir sobre essas feridas, não é? E que seja cada um a partir do seu ponto de interesse, sabe? De fazer um olhar social, de acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, entender que pode participar de certos conselhos, que pode participar de certas ONGs, enfim. A gente tem muitas alternativas para a gente irradiar uma transformação nessa realidade, sabe? Isso leva tempo, isso representa dedicação, isso representa muitas das vezes o compromisso de uma vida. Às vezes pode custar até a sua imagem. Quando você está Isso. falando, isso é um ponto grave, mas quando você está trazendo essa ideia do ativismo, e o quanto é importante esse papel também, porque não são todos os indivíduos sociais oprimidos que têm essa noção da opressão. E muitas das vezes, esse influenciador, esse grande, um grande astro, né, socialmente falando, no sentido para sua comunidade, dentro da sua causa, dentro daquela bolha, né, de defeitos e problemas e etc., tem um papel também de conscientização dessa classe, de conscientização desse povo. E aí, cada vez mais, a atribuição dessa coisa ativista, né, dessa coisa como se fosse o nosso líder, o nosso linha de frente, né, vamos dizer assim, vai ficando cada vez mais importante e vai tendo cada vez mais sentido do campo de vista social, certo? O que você acha? Acho que a gente tem protagonistas em diversas frentes. Não é fácil estar ali na frente, não é? Acho que, de novo, né, ser ponta de lança, perfurar as desigualdades. Tem custo, né? Tem Um um custo custo alto. significativo, e representa talvez para as pessoas, não é, comuns, um primeiro movimento assim muito importante de, putz, o que eu posso fazer a mais por essa realidade, não é? Talvez que iniciativa faça mais sentido para a minha história, de eu me aproximar e tentar entender, sabe, tentar transformar, não é? A gente precisa entender que todo passo conta para a gente não regredir, né? A gente precisa de ter uma movimentação social, um espírito de corpo, porque nessa sociedade que a gente se pauta por um individualismo, uma característica que vem desde a modernidade para cá, Uhum. quando a gente olha para termos de desenvolvimento de políticas públicas, né, de coisas que vão inferir, vão, né, impactar diretamente ali a realidade das pessoas, isso funciona numa outra temporalidade, que não é o imediatismo, que a gente também está acostumado desde a modernidade para cá, e se dá num jogo que é um jogo coletivo, de tensionamentos, de confrontamentos, de contradições. Então, eu percebo ali algumas desconexões que acabam acontecendo por esse descompasso entre os sujeitos comuns e como o sistema mundo funciona, segue funcionando. Eu acho muito interessante quando você traz essa questão macro dos movimentos, mas há uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia, né? Uma coisa para o sujeito comum, que seria a micropolítica, a política do cotidiano, né? Sim, Porque E às quando vezes a você gente- fala micropolítica, o que a gente... Seria a política do cotidiano, né? Boa. A do política dia a dia, do né, dia a dia, né? das nossas E quando a gente escolhas. fala Isso. de macro, a gente tende a visualizar algo que está muito distante da gente, um movimento. Mas a gente pode talvez trazer isso para o nosso dia a dia, para um tratamento... Na relação dos uns com na os outros ou de nós relação consigo mesmo, do né? porteiro da SPM, É que isso. quando a gente chega e olha para ele, dá um bom dia, como é que a gente pode trazer e pensar essa política do cotidiano, né? E como é que a gente Sim. não afasta tanto essa ciência da gente e chama essa ciência para dentro das nossas casas. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Definitivamente, porque é no cotidiano, na vida de todo dia, no ir e voltar de um lugar para o outro, do trabalho para a escola, enfim, ou para outros lugares, a gente vai esbarrando ali nas pessoas e nas situações no né, dentro do nosso dia a dia, e cada uma ali provoca certos sentimentos, certas impressões em nós. Então, tem muito ali das escolhas de como a gente estabelece as relações com as pessoas, né, no nosso dia a dia. É uma possibilidade incrível, não é, que está ali ao alcance de todos,
E é um início de discussão, sabe? É um primeiro movimento significativo. Eu tenho sempre uma inclinação muito grande de convidar as pessoas a irem além, porque sim, o cotidiano, ele é um campo de batalha, mas a gente tem algo mais amplo acontecendo na nossa sociedade. Então, que a gente faça, que a gente experimente, sabe, Lucas? E que a gente tente dar algum passo além, uma outra aproximação, porque traz uma outra camada para a gente Sem enquanto dúvida. sujeito. Com certeza. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito interessante, eu já vou passar para o Roberto também. A frase é a seguinte: ser budista no monastério é muito fácil. Eu quero ver ser budista na cidade de São Paulo. Como é que é para você, Roberto, na cidade de São Paulo? Como é que é a sua política do cotidiano? Olha, eu confesso que, de uma certa maneira, a gente também não pode tirar, né, o peso do que a gente é ensinado. Então, esse hábitos, né, que a gente vai, né, acumulando, essa prática, né, normal ali do que, por exemplo, minha avó me ensinou, meu tio. Então, assim, foi uma política muito severa. Então, confesso que eu tenho um ímpeto, né, vamos dizer assim, de, pô, me atacou, ataco de volta na hora. Agora, na prática, isso não tem se provado a melhor estratégia. Nunca foi a melhor estratégia. E, de uma certa maneira, a gente, na medida em que vai aprendendo mais com as outras experiências das outras pessoas, por exemplo, quando eu sempre me interajo e aprendo muito com você, Lucas, né, que a gente está sempre junto aí, estudando, trabalhando, enfim, é um bom jeito de você também reparar, analiticamente falando, quais práticas dão certo e quais não dão certo. Nessa micropolítica, o que eu posso dizer para você é que a inclusão, por exemplo, né, de práticas mais menos combatentes, né, assim, essa coisa do o outro é meu inimigo, né, então quem não está dentro da minha casa está contra mim, né, então se você não é do meu sangue, se você não tem meu sobrenome, né, ou se eu não tenho um determinado interesse direto na sua pessoa, então para mim você é meu inimigo. Então eu como, você assiste, eu guardo meu carro, você fica na rua, eu me protejo para desproteger você. Então, obviamente, uma visão polarizada da situação. Então não podemos esquecer que isso são diversas decisões ao longo do dia que a gente vai tomando, algumas certas, outras erradas, mas na prática eu tenho cada vez mais me conhecido e trabalhando também um processo de ressignificação. É uma dor que não é fácil, obviamente, tratar, e a gente tem que estar... É muito mais fácil se você me ataca, né? E eu, obviamente, devolvo e chego em casa e eu falo assim, olha, fulano de tal buzinou pra mim. E o que você fez? Bom, eu mandei ele para aquele lugar. Então tá tudo bem. Né? Então é uma situação que a gente acaba caindo numa zona de conforto, porque eu posso dizer no meu meio social de que ninguém me atinge, né? Então é basicamente por aí. Eu tento ressignificar, graças a Deus, com bastante tempo, mas não podemos desconsiderar essa realidade. Né? E está no cerne da modernidade, né? Sim. Na perspectiva capitalista, né? Nessa sociedade do eu e do outro, em que esse outro é sempre meu inimigo. E que eu grito esse outro, eu grito ele como negro, eu grito ele como trans, eu grito ele como gay, como mulher, como periférico, para afastar, para dizer que ele é o desvio. Porque o desvio é algo que a gente sempre nomina. A norma a gente não nomina. Falando um pouquinho disso, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Como é que é isso pra você? Falar um pouquinho da polaridade da nossa sociedade. Sabe o que eu mais sinto falta? Diga pra gente. Em várias instâncias da vida, a disposição ao diálogo. Poxa vida, isso é precioso. As pessoas, elas seguem muitas das vezes e num sistema assim de reprodução sem inconsciente, né? Exato. Com todo perdão, com todo aspas aqui, mas uma certa reprodução inconsciente mesmo, né? Isso, e vai produzindo distâncias, e vai produzindo afastamentos, e vai produzindo entrincheiramentos. E a gente não conversa, porque por mais que haja perspectivas distintas, talvez o que nos une? O que talvez a gente possa ter para a gente avançar? Muito bom. Socialmente, politicamente, academicamente. Então, eu acho que é importante essa disposição para ouvir
e para dialogar. Sabe uma coisa que pega? E eu queria, na sua fala, Não é trazer um sobre exemplo. ter vencedor, sabe? É isso. sobre a gente estar junto. Eu acho que é mais importante a gente se unir, talvez pela fragilidade do que pela coragem. É bem por aí. E o Paul Preciado vai falando por aí, né? Que a revolução, ela tá na fragilidade e não na coragem. A ferida que nos une, não quem vai vencer. Mas queria sim dar um como exemplo. perdemos juntos, né? Eu queria dar um exemplo dentro do que vocês estão discorrendo, e assim, pô, super descontraído. Tem um seriado que lançou agora na Netflix, que é um seriado que é Ilhados com a Sogra. E ele é um exemplo, assim, extremamente fiel ao exemplo que vocês estão colocando. Bom, uma família, né, o casal vai pra ilha achando que vai passar uma temporada com esse casal, passando por desafios em busca de um prêmio e acaba tendo que se relacionar com a sogra, que é um grande tabu, enfim, em sua maioria as pessoas têm diversos conflitos e tal, e não há absolutamente nenhum diálogo. Cada personagem vai vir com uma determinada, uma fragmentada visão de mundo, e aí então eles são postos em um ambiente em que os filhos vão pro bunker, e fica a nora com a sogra, né? O genro com a sogra. E eles têm que conviver juntos em busca, obviamente, de costurar estas relações através do diálogo. Então, ele está sendo apresentado pela Fernanda Souza, que, na minha opinião, tem feito uma apresentação brilhante. E o desafio e vence, né, o programa, e muitas das vezes o programa ele vai trazendo discussões muito interessantes do campo de vista de como a família também tem costurado esses diálogos, né? Como é que eu, então, por exemplo, se eu estou ficando com a sua filha, ou no meu caso, com o seu filho, né? Se eu estou ficando com o seu filho e você me odeia, e aí, bom, se você já me odeia e eu te odeio, não vamos então conversar, vamos se odiar daqui até o casamento e pós o casamento. E eu acho que o programa, ele vai convidando a gente a refletir essas relações também internas, que tem tudo a ver com relação da micropolítica e das relações que a gente tem mais próximos uns dos outros. E é um belo exemplo de como a gente pode, por exemplo, através do diálogo, ter mais proximidade. O que eu posso dizer é que, no final da temporada, todas as famílias que se odiavam passaram a ter uma relação muito amorosa. É bonito o seriado de ver. E é só um exemplo do quanto o diálogo é poderoso para reconstruir, ou melhor, empoderar as relações, né? Vou aproveitar e colocar a seguinte questão. A gente tem nesse seu relato um convite, não é, para a gente entender que o saber ele está descentralizado, está num produto cultural midiático, numa série, como você acabou de relatar. Então é sobre isso, talvez a gente ativar as nossas sensibilidades também, para o que está aí num pacote que seja de streaming, e de assistir com esses olhos, sabe? E de olhar ali a proposta de um diálogo, ora, não é? Que quando a gente está muito fortalecido, a gente tende a construir uma identidade que é muito rígida. E a fragilidade, ela te permite a maleabilidade da identidade. Isso é muito, muito importante pra gente. Quando a gente estava falando de outras produções de saber, me veio, sabe, uma pessoa na minha mente? Me veio a Lacraia. Quando a gente pensa de movimento queer, se a gente não tiver alguém que represente o movimento queer aqui no Brasil, que não seja a Lacraia, essa pioneira, essa visionária, né, que traz toda uma identidade que vai contra todos os padrões heteronormativos da nossa sociedade. Eu lembro da Vera Verão, gente. Olha, eu era apaixonado pela Vera Verão. E a Vera Verão, para aquele momento também, já estava trazendo uma discussão que era completamente, assim, interessante. Pô, Roberta Close também. Sim, é um espetáculo à parte, né? O que essa mulher sofreu de preconceito na televisão. Hoje, quando eu vejo também a Nani People... Maravilhosa. Sendo ali cada vez mais abraçada, é um reconhecimento de uma trajetória de muita luta, gente. Né? A realidade ela é áspera, né? Ela é pontuda, ela machuca. Então, acho que esses exemplos acabam fazendo com que a gente fique com o nariz para fora da linha d'água, né? É isso. E a gente sobreviva, a gente encontra esse respiro que a gente precisa tanto nesses exemplos, não é? De quem foi lá, linha de frente, bora lá. E botou. Bom, eu adorei o exemplo da Lacraia, Lucas. Eu adorei também. Bom, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. E aí, nesse momento, eu estou muito interessado para saber, para você contar um pouco para a gente como é que está nesse momento a sua jornada em busca do saber. O que você está pesquisando, Rose? Quais são os seus incômodos? O que tem te despertado a atenção? Conta para gente. Vocês sabem que eu
sou aquela pessoa que a fase dos porquês da infância nunca passou. Nunca pararam. Não, então assim, tem muito barulho aqui na nossa cabeça. E no momento, um movimento assim muito bom que está acontecendo é de eu aprender ao lado dos meus orientandos. Então, imaginem vocês, tem um trabalho em que as alunas estão, é um trio, e elas estão pesquisando festivais de música. Maravilhosa, isso, já quero me conectar. Exato, vou botar vocês em contato em um festival de música, né, no Brasil, um na Europa e um nos Estados Unidos, né, olhando para esses espaços, não é, a chamada Neofesta do Lipovetsky, né, porque ali, enfim, não é só sobre a música, Nunca é, né? nunca é só sobre a música. Então, a gente vê, por exemplo, nos relatos, em alguns estudos, que pesquisa bibliográfica, que elas já se movimentaram, a questão da procura das pessoas por um lugar de respiro, em que elas possam ser elas mesmas, enfim, e aquele olhar mágico em torno desses eventos, né? A expectativa ali daquele momento, enfim, uma possibilidade outra de conexão, de proximidade. E aí, numa bela orientação, por exemplo, eu os provoquei. Falei, nossa, esse mundo tá difícil de habitar, não é? Porque a gente precisa criar justamente condições ali artificiais para a gente escapar, né, da dureza do dia a dia, das dificuldades nas relações, enfim. Então, esse é um dos estudos que eu estou aprendendo com as minhas orientandas, não é? A Fernanda, a Marina e a Lá. Elas estão aqui no curso, de qual curso elas estão? Estas meninas são do curso de publicidade. Bacana. Estou aprendendo também com o Lucas, né, Massuela, que é do curso de cinema. Tive o privilégio de ser orientadora dele no PIC, e ali ele estudou um cineasta chamado Raoul Peck, e que fala, né, ele acabou mobilizando a história do cinema e o cinema como história, justamente para descolonizar esse universo. Então ele analisa ali a série mais recente desse cineasta, e faz as provocações dele. Então, ele leu Frantz Fanon, ele traz a Lélia para os estudos dele. Então, ele fez ele próprio esse movimento, né, de descolonizar. Tem também o pessoal de CISO, que tem um grupo que está estudando, imaginem vocês, cultura do consumo, Maravilhoso. Moda e hype, e dentro desse universo hype, os sneakers. Né? Então, Fenômeno assim, absurdamente interessante. Eu fico maluco com esse tema. Interessantíssimo. Então, a gente tem esse movimento, enfim, são muitas orientações. Interseccionalmente, esse tema esbarra num pilar do meu tema de pesquisa com relação às investigações do trap, porque o trap também tem toda uma estética específica que tá ali, por exemplo, o cabelinho na régua, né? O tênis como uma nova ideia de carro, né? Então, assim, o carro é a segunda casa do homem, né? A segunda casa das pessoas. O tênis, ele passa a ser um objeto tão importante Sim. quanto, assim, não pisa no meu tênis. E aí vai se gastar uma grana, nossa, muito, muito, muito grande. Tem uns sneakerheads, um outro né? patamar, assim, da Uma coisa. outra coisa. Eu lembro que num dos levantamentos documentais desse grupo em específico, para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, né? A gente tem pessoas, influenciadores, que ficam ali filmando o espaço, o lugar onde eles colocam os tênis. E uma dessas passagens, assim, eles estavam milimetricamente organizados, sistematizados, e tinha, assim, ao lado, imagem de santos. Eu virei para os estudantes, né, depois de ter visto o material ali com eles, e disse, cara, é um altar. Olha só. Não é? E a gente tem ali,
né? Um culto, a gente tem... Um endeusamento, né? Exatamente, a gente tem uma O série sagrado, né? de valores por É. detrás. É tudo menos só um tênis. É muito Tem mais muitas do outras que... camadas Nunca de é sentido. sobre o tênis, né? Tem todo o Nunca. fetichismo. Nunca é sobre o tênis, né? Agora, como a parte social aqui, tem todo esse fetichismo da mercadoria, Sem né? dúvida. E um apagamento da materialidade histórica, né? Porque é sempre importante. Quem fez esse altar? Quem está construindo esse altar, É né? isso. Quem são esses trabalhadores que estão por trás do design, da fabricação Isso. desse tênis, né? Essa tendência a algo colaborativo, É. de você trabalhar junto com alguns protagonistas, né, as grandes marcas se aproximando. Esses incômodos. Tem um episódio, sendo bem... Tem um episódio do Chaves muito bom, que o Chaves, né, vira pro Kiko, eles estão saindo e tal, e aí o Kiko fala assim, fulano de tal, tá ali. Aí o Chaves vira e fala assim, esse cara é rico. Aí o Kiko pergunta, mas como é que você sabe que ele... Ué, ele tá com um tênis novo. Então, assim, de fato, também tem um lugar ali, né, como é que eu posso dizer? De alcance mesmo, alcance, né? Porque, assim, você ter uma coleção de tênis, assim, um tênis é uma coisa muito cara, cada vez está mais caro. Eu acho que certamente o grupo vai passar por questões parecidas com essa, cada vez está mais caro e cada vez ele está mais distante de todo mundo, né? Se o Criando carro aí, não dá mais possibilitando, né? Se o carro não dá mais para todo homem, vamos criar esse fetiche em cima do tênis, né? É isso. Não, e como o consumo é um fenômeno complexo, né, Total. uma chave de leitura da nossa realidade, eles vão estudar esse assunto na dimensão de marcas, depois vão para os influenciadores, né? E depois vão para os consumidores. É isso. Então, Incrível. mesclando tudo isso para poder Visões produzir um olhar, diferentes, uma né? crítica, enfim, para entender esse universo. E o último trabalho que eu queria mencionar para vocês tem sido desenvolvido por uma estudante, a Amanda Oliveira, e ela está ali à frente de desenvolver uma marca lugar, que é da Chapada Diamantina. Um beijo pra Amanda, maravilhosa. Sim, incrível. E ela está justamente, né, nesse momento. Também não posso deixar de lado Du, que eu acabei de me recordar, que está nesse estudo sobre questões da cultura asiática, desses centros culturais, porque a gente também consome esses espaços e ele pretende falar ali da Japan House. Então, assim, é nessa toada, eu sinto assim que o grande privilégio como professora é eu me oxigenar, me atualizar pelos estudantes, pelas dúvidas que eles têm, e eu também me permitir outros saberes, que não só aqueles lugares que normalmente eu transitaria, sabe? Claro, claro. Eu tô flertando, gente, para fazer um pós-doc. Vocês são os Maravilhosa. primeiros a saber, mas enfim... Estou tendo algumas conversas, inclusive, com a sua orientadora, a Beijo pra professora Gisela Castro, professora maravilhosa. de Castro. Uma honra. Ainda está muito embrionário, né? Porque isso representa também um compromisso e a gente Claro, precisa sem rearranjar dúvida. uma série de coisas na vida. Mas está no meu radar. Mas para além de questões assim de titulação, o que me interessa, o que me move é gente. É estar ao lado do estudante, é onde eu me realizo. Eu saber que vocês estão bem é onde eu me realizo. É isso. Eu não quero ser coordenadora de nada, eu não quero ser diretora de nada, eu não quero ir para o mercado fazer isso, consultoria aquilo. Eu quero saber de acumular na minha vida histórias de pessoas que chegaram em lugares que talvez elas não imaginassem e que elas podem. É isso. E que elas podiam desde sempre. Que linda. Rose, quando você conta toda essa sua jornada com esses estudantes, eu penso na última obra que a Donna Haraway lançou, que é sobre fazer parentescos estranhos. E eu acho que fazer parentescos estranhos, sei lá, tá falando de questões relacionadas aos animais e juntar com questões relacionadas aos seres humanos, a gente misturar, fazer essa mistura de conhecimento e saberes, isso que vai alargar, vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. É uma poesia, é uma música, é um podcast, é o Chaves, como o Roberto falou. Por que eu sou obrigada, Exato. não é, a privilegiar o texto escrito, se a gente tem tantas outras maneiras de se expressar? É uma violência, percebem? Consigo próprio, e isso te afasta da produção de saber. Eu, obviamente, para poder estar hoje aqui, tendo esse privilégio de fazer o primeiro programa de podcast com meu grande amigo, talvez o meu melhor amigo, com a professora que mais me marcou. Talvez.
Olha, Ué, Lu, Olha lá, hein? vamos ver essa micropolítica aqui, como é que ela vai ficar depois do programa, se vai rolar um jantar, se vai rolar uma cerveja, né? Se vai rolar um afago, né? Brincadeira. E o que eu quero trazer é o quanto, por exemplo, eu me colocava à prova, quer dizer, produzia um texto com 200 páginas, produzia 4 artigos científicos, 3 congressos, nacional, desafiador. internacional, hiper desafiador. Eu falei assim, pô, mas pra quem é a minha mensagem? Fui descobrir que eu quero falar com os artistas emergentes. Então eu me sinto parte de uma solução de um problema quanto cientista, quando eu estava ontem fazendo uma observação etnográfica no meio da comunidade com os artistas independentes do trap. Quando eu ouvi eles, quando eu ouvi qual era a dor deles. Então, de uma certa forma, e a gente vai passar isso nos próximos episódios, poder fazer com que essas 200 páginas, esses artigos que são escritos de uma certa maneira que é padrão da indústria da ciência, né, se eu puder chamar assim, produzidos, né, de um jeito extremamente engessado, que infelizmente ainda se faz necessário, como é que a gente então pode trazer novos outputs para essa produção de saber, para que esta mensagem chegue a esses artistas, a essas comunidades, às travestis, à Casa do Saber, às pessoas escolarizadas, né? Então eu não posso esquecer do meu lugar de origem. Na minha família, eu fui o primeiro a entrar na faculdade, fui educada por uma avó que é analfabeta. Então como é que eu vou falar com ela? Com certeza não é através do artigo, mas é um processo de dor que a gente tem que passar para que primeiro isso seja consagrado cientificamente e a gente tenha uma notoriedade, uma autoridade para replicar em novos outputs, né? Isso é muito interessante que você traz, porque a Judith Butler ela traz isso, né? Que a gente nunca consegue dialogar fora das normas. É sempre com as normas. E aqui na sociedade a gente está buscando ser o quê? O que o Deleuze fala também, desculpa as 1000 citações, mas para a gente estar buscando ser sujeito de enunciação. O que é sujeito de enunciação? A gente busca poder ter autoridade para falar. Então a gente, como ela estava dizendo antes, a gente está sempre nessa contração entre a busca pelo saber fora e a busca pelo saber dentro, né? E a gente está sempre nesse diálogo entre academia e vivência de rua. E as coisas deveriam estar ali contaminadas. Deveriam estar contaminadas, né? Exato. Uma coisa não deve dissociar de maneira alguma a outra. E é uma convocação. Assim, eu sempre prefiro partir dos territórios dos estudantes, das maneiras como eles preferem se expressar, e aos poucos ir criando condições que não sejam amedrontadoras, para a gente conseguir escrever um artigo científico que tenha ali as suas especificidades, conseguir produzir a sua monografia, né, de ir a fundo num determinado assunto. Por isso que eu sempre digo, escolha um assunto de interesse, porque você vai ficar um ano e meio a gente sabe como, se dedicando. Né? Exatamente. Sim, é trabalhoso, então que seja brando no sentido das escolhas feitas, enfim. Então eu... Mas isso também é um ponto de atenção, no sentido de que, ainda que hoje eu tenha tido a oportunidade de escolher o meu campo de estudo, não é sempre que essa condição lhe é dada. E aí eu não estou falando só da universidade, eu estou falando, né, do processo de educação, de escolarização na sua completude. Não é sempre que essa condição de você escolher o teu tema, de você e muitas das vezes a escolha, trabalhar em um tema que não se gosta é um grande problema, mas um outro problema é qual é o tema que eu gosto, né? Também tem uma dificuldade, eu acho que a gente, né, naturalmente, então, olha, meu Deus, sempre é o professor que passa o tema. Hoje ele tá pedindo pra escolher, e agora, né? Tem um paradoxo da escolha aí de Barry, né? Conversou sobre isso? Schwartzberry. Você lembra quando a gente conversou sobre isso? Eu falei assim, pra mim funciona como se fosse um grão de areia numa concha. Você precisa desse grão, você precisa desse incômodo. Filósofo. A pesquisa, ela vem a partir do incômodo. E esse incômodo ele vai gerar a pérola. Só a partir de um incômodo você consegue entrar num processo criativo. E eu perguntei para o Roberto, e foi muito interessante, tanto para mim, para o meu percurso de pesquisador, quanto para o dele. Eu perguntava, Roberto, me diga qual que é o seu incômodo. E, pelo visto, ele achou como ninguém. Pode falar. É sobre isso. Resultou um artigo, né? Essa conversa dele resultou um em especial, que é o poder escutar.
em que eu faço o Poder Escutar, ele é partido, né, inspirado no Poder Saber Foucaultiano, né, então o livro Microfísica do Poder é muito importante nesse sentido, e de uma certa maneira, ao longo dos meus estudos, eu pude perceber que a indústria fonográfica e a sua complexidade, a sua teia, né, de atores, estava, obviamente, operando analogamente ao que Foucault fazia quando, obviamente, ele falava aí desse poder aí dinâmico que não é necessariamente verticalizado e que hoje, por exemplo, está sendo operado por algumas instituições dentro da indústria, determinando aquilo que a gente de fato, né, vai ouvir quando a gente aperta um play. Então aí tem Sim. toda uma discussão à parte, mas essa conversa com o Lucas me possibilitou ampliar, né, uma nova visão. Olha, e pesquisa é muito isso, sabe? O estudo é regido pelas dúvidas, pelos questionamentos, não é? Que a gente tem para a gente poder avançar, não é? E é muito incrível como quando a gente está chegando em termos de rituais ali perto do encerramento, na real a nossa pesquisa ela não tem ali uma consideração final, blocada, determinada. A gente termina com outras perguntas. E é esse movimento que faz a gente ir alargando as nossas fronteiras, não é? De se permitir continuar investigando. Com relação à música, por exemplo, é que está em produção, mas tem um material em conjunto com outra professora, com a Roberta Scorcio, que passa pela produção do Emicida, por exemplo, Maravilhoso. né? A partir ali do documentário que está O Amarelo? Amarelo. Meu Deus, o Amarelo é Enfim, uma obra de vencedor arte, é uma né? obra de arte. Uma Obra de obra-prima, arte. né? É Uma uma obra-prima. vida praticamente ali de É. dedicação. A gente está É. falando, né, Mais de de um 12 tempo anos, né? significativo dele, da Laboratório Fantasma. Não, é toda uma Laboratório equipe, ninguém faz Fantasma. nada sozinho, né? Exato, né, Uma o equipe Fiote, genial. O irmão. Fiote. Enfim, Bom, que estão então, passando uma turbulência aí, né? e isso Com o trouxe para a caso, sala de aula, com o caso da inclusive, Balduco. esta Como é que semana. você vê rapidamente, né? Esse é um assunto de extremo interesse agora na comunidade, né, da música. Como é que você vê do ponto de Olha, vista, né? acho que é importante para quem não escutou o depoimento do Fiote, que vá ali às redes sociais e veja, enfim, como ele fala, como é que foi a dinâmica, enfim, como é que eles foram acionados, porque quando a gente está dentro do nosso fazer profissional, a gente precisa ter ética em pesquisa, com respeito aos nossos entrevistados, As enfim, lutas, as histórias. é no fazer a música. Então, é muito sério, né, o que foi trazido ali por eles com relação ao ocorrido. E acho que fica uma lição de casa, não é, significativa para a marca envolvida, não é, e para a agência e também para as outras pessoas que estão ali dentro Sem dessa dúvida. questão, e principalmente assim para os estudantes, sabe? Cara, tem coisa que não pode. Existe limite, né, nessas relações. A Por favor, questão ética é central, é isso. é dorsal da nossa Sim, existência. de todo esse processo de apropriação de saberes, né, que a gente tem na nossa Sim, sociedade, né? sim. E agora a gente queria trazer para você, perguntar para você se você teria alguma dica pra gente de alguma coisa cultural, um livro, um filme, Uma exposição. uma música. O que Olha, você acredita que seria interessante pra gente poder ouvir? olha, primeiro de tudo, Amarelo, esse álbum, gente, eu não canso de ouvir, eu acho que é a trilha sonora da minha vida. E quando eu assisti ali o documentário, eu falei, cara, Emicida brilhante, maravilhoso. E da gente prestar atenção em cada letra, porque tem letra de música que levou um tempão Sem para a dúvida. coisa acontecer. E também vai na contramão do imediatismo que a gente vive. Então, acho que é bom dar Isso esse seria o tempo. artivismo, talvez? Olha, eu tô dentro, acho que, da minha micropolítica cotidiana, de escutar alguém que faz ali uma provocação, inclusive com uma questão muito séria, de nos tornarmos, de sermos antirracismo, né? Boa. Antirracistas. Eu acho que esse é um ponto inegociável da questão. E acho que ele faz ali no documentário, vocês vejam que eu já recomendei o álbum e agora o documentário. É tudo para ontem, né? E ele traz ali uma base muito sólida de
personagens significativas de todos os âmbitos da nossa cultura, né? Desde a academia, ele traz Lélia, desde o seu Nelson, que foi ali, enfim, um critério de seleção dele para os discos que ele ia comprar, porque ele percebia que quando tinha o nome daquele cara, o disco ia ser bom, porque o dinheiro é contadinho, né, minha gente? Enfim, então traz ali uma riqueza, uma construção e um convite para a gente ocupar espaços. Como eles ocuparam, né, o Teatro Municipal de São Paulo numa apresentação, né? Extremamente significativa. Eu gosto muito do momento da Pablo Vittar, né, em que ela entra no sim, palco com a Maju. Né? Ano passado eu morri, mas esse ano, meu amigo, E como ele fala, explica lindamente como ele buscou essa música ali do Belchior e, enfim, acrescentou ali algumas passagens. E como ele acredita, e como ele tinha percebido o Belchior antes. Então, assim, essa humildade, que é um pouco do que a gente tem que trazer pra gente. A gente sempre tem que ser muito humilde, cara. E como ele acredita, né, a essas pessoas, né, as suas contribuições culturais e históricas para a construção daquela produção musical, né, o cuidado que ele tem dentro da obra, ao citar, ao trazer essas histórias, ao cruzá-las, ao compor novas narrativas, a reinterpretação de Belchior e ele o cuidado que ele teve, né, exatamente. Ele criou o Neo Samba, que é como ele batiza essas misturas que tem ali, bebem da fonte do hip hop. Ele vai trazendo Taíde. Eu fui vendo ali as passagens, os recortes das imagens do documentário. Gente, isso é de uma qualidade assim infinita. É algo para a gente observar e com muito cuidado e assistir muitas vezes. Eu acho que eu já assisti umas 8. Eu vou Sem assistir brincadeira. mais uma saindo daqui, com certeza. Sem brincadeira. Bom, dica dada aí, hein, pessoal? Por favor. Exatamente. Então, já temos dica de música, produção audiovisual. E um outro convite que eu faço para que as pessoas releiam, hoje pela manhã mesmo eu estava mexendo nesse livro, que é da Carolina Maria de Jesus, Quarto do Despejo. E assim, de quando em quando eu pego esse livro e vou olhando aleatoriamente, né? Porque o que a gente tem ali é um diário, né? Do dia a dia dela, do tal cotidiano que a gente estava falando ainda há pouco. E o que eu peguei para ler hoje era um relato dela, ali numa indisposição com as vizinhas, e ela dizendo ali que, né, as vizinhas dependiam ali dos seus maridos, sofriam as violências. Ela pelo menos estava ali sozinha e o que ela levava para os filhos comerem não era da igreja, mas era do trabalho, que ela fazia qualquer coisa, né, para ter ali o trabalho dela e para levar alimento para os filhos. Então a gente vai vendo ali essas várias existências, né, dentro de um lugar periférico. E, cara, a gente está há décadas de distância dessa obra e a coisa é ainda muito atual. Então essa é uma outra recomendação que eu falo, e principalmente também pela questão de mulher periférica, enfim, da gente olhar essas existências e ler esse livro, olhar para aquele diário com todo o respeito, né, que ele merece ter. Muito bom, muito bom. Você tocou num ponto gatilho do nossa reta final aqui, que é que particularmente gosto bastante de falar, que é com relação a essa periferia, né? Quando a gente fala ciência para quem, quando a gente traz essas minorias, quando a gente traz essas camadas aí oprimidas por tanto tempo, e não tenho como, por exemplo, não lembrar de diversos amigos, parceiros, colegas, que um grande amigo meu, Dominique, que até mando um abraço, é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, que, por exemplo, não teve a oportunidade de estudar ainda numa universidade, um homem gay, preto, morador da comunidade de São Paulo, né, há tantos anos, enfim. Então, essa periferia que teve por muito tempo, ou continua por muito tempo, melhor dizendo, afastada do saber, né? Afastada ao modo de, muitas das vezes, não entender quais são, de fato,
os seus direitos mesmo, né? Seus lugares, né? Seus lugares, os lugares em que eles podem ocupar. Quando a gente pega o teu exemplo do Emicida, cantando um preto, com música preta, com gente, né, de todos os tipos aí que representam as nossas brasilidades no palco, ocupando ali o Teatro Municipal, um lugar politicamente marcado pela exclusão dessas categorias, né, com a exclusão dessas pessoas. Quer dizer, isso é uma outra grande representação, né, do quanto a gente, quando permite, né, esse saber coletivizado, quando a gente permite atrair essas novas formas de saber, o que a gente consegue produzir isso? A gente consegue produzir um álbum como o Amarelo, por exemplo, né? Então eu acho que essas histórias, esses exemplos que você nos traz, me permite resgatar isso. E aí a minha pergunta final, e aí fica à vontade também, por favor, para comentar, como é que então você percebe essa importância da periferia dentro da produção do saber, né? Você que conhece isso tão bem quanto eu, e o que mensagem otimista a gente pode deixar, né, para o meu amigo Dominique ou para outros grandes amigos que você também tenha se conectado na sua jornada, né? Enfim. Olha, acho que a primeira coisa que eu digo para essas pessoas, olhando, né, para a própria história de quem veio, né, ali da dureza, de uma periferia, é de que tenha resiliência. Acho que atitudinalmente é algo importante da gente carregar, porque, cara, não é fácil você estudar com fome, não é fácil você estudar sem recurso para comprar um livro, de você tendo de se virar, não é fácil você estar, mas não estar necessariamente pelo todo, no lugar que você está ocupando, porque às vezes não é só fazer o curso, tem uma série de outras vivências sociais. É o tempo, né? É o tempo de não trabalhar para estudar, ou enquanto estuda não trabalha, quer dizer, um grande desafio. Sim, e por isso precisa de ainda mais determinação. O convite para não fazer, né, é maior, né? O convite para você não estar ali é muito mais tentador, né? Exato, mas o ganho... Não estou falando em termos materiais, mas o ganho enquanto pessoa, do deslocamento de imaginário que a gente vai promovendo na gente, cara, isso vale inestimável. Tudo. É inestimável. Então, acho que precisa, sim, de muita disposição, de ter essa resiliência, de entender que tem um tempo para isso também durar na vida, porque isso dá um pouco de ideia de horizonte, não é? Vou batalhar, entrei no curso, cara, são 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso que você vai se dedicar. Mas tem um momento que você vai ultrapassar uma fronteira que você não carrega só você carrega uma multidão, porque você pode trazer outras pessoas com você, você pode irradiar no seu entorno, naquelas pessoas que você convive ali diariamente. É importante nessa sua fala a gente adicionar a visão política do papel do Estado, muito ativo politicamente nesse sentido. Eu, por exemplo, tive a oportunidade pela primeira vez de entrar na universidade através do programa do ProUni. Sem muito o ProUni, importante. Eu não... Então, assim, o papel do Estado... As ações afirmativas, embora a sociedade... embora os novos discursos tenham minimizado o papel do Estado, tentado minimizar cada vez mais o papel do Estado é cada vez mais importante do ponto de vista da educação para criar políticas como essa, para permitir esses espaços, né? Olha só, tenho inclusive uma estudante de CISO agora no 2º semestre que dentro do Insta dela... ela está, enfim, se oferecendo ali para dar dicas para as pessoas de como elas podem ser aprovadas, se inserirem em determinadas universidades. Olha, estou até abrindo aqui o Insta. Vamos ganhar mais uma dica, hein, gente? Mais uma dica aí, galera. Né? Tá abrindo. Olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. O nome dela é Kathleen, né? E... Olá, Kathleen. Pro Lucas ler, porque eu tô sem óculos, gente. Passa o arroba. Qual é o arroba? O nome dela é KathleenSilva.m. Se escreve com KATHLEEN Silva.m. Maravilhosa. Sigam a Kathleen. Que ela tem para entregar. Ela tá se propondo aí a dar essa ajuda, né? Enfim, para as pessoas que querem tentar percorrer esse caminho, porque às vezes as coisas não estão claras, não é, minha gente?
E a gente também precisa se movimentar, ir Dê a atrás mão. de pessoas. Exatamente. Dê a mão. Ir atrás de pessoas que possam, isso. não é, ajudar a gente nessa jornada e fazer espírito de corpo. Junto, a gente vai mais longe. É sobre isso. É isso. Com essa mensagem super positiva, a gente está chegando no final desse programa maravilhoso. Super. Eu confesso que eu gostaria de falar uma Orgulho. poesia mas antes eu vou dar o espaço para o Roberto agradecer. Eu quero ouvir a tua Rose. poesia. Antes Não, você quer ouvir minha poesia? não tem nada mais importante agora, né, Rose? Então vamos tá. ouvir essa poesia, vamos ouvir Primeiro, esse momento eu- poético. Vocês, olha, estão aprontando vamos lá. comigo, hein? antes de falar Muito orgulho. sobre a poesia, eu queria dar um crédito para essa poesia, porque a Rose mesmo está falando da importância do crédito. E o crédito dessa poesia vai para você, Rose, que me deu a oportunidade de fazer a primeira poesia da minha vida. E hoje em dia Lindo. eu me vejo como um poeta. O nome dessa poesia se chama Manifesto Contradisciplinar. A palavra é bala. Vira homem, lobisomem. Mergulha no pó de arroz, engrossa a voz e assina o cheque com o pau depois. Assassina. No revólver humano, a palavra é bala que faz chacina. Quem tem porte para ser homem de verdade tem arma de gênero, raça e sexualidade. A palavra é bala. Atravessa, não pede licença. Viado. Mata, não erra de endereço. Favelado. Teu projétil, aniquilação de tudo que há de avesso. Traveco, gorda, mulherzinha. A palavra é bala. E no meio dessa troca de tiro, no lugar de fala de uma arma contrabandeada, vos atiro essas palavras. Não estariam os seus dedos cansados de atirar repetidamente os gatilhos da norma? Não seriam os seus Deus, Zeus, eus também levados a cabo por suas incessantes balas egóicas? Troquem de prótese, meus caros, percam a coragem disfarçada de verdade. Estejam cegos no tiroteio da norma e andem por aí vendados, para que um dia, quem sabe no desvio da vida, não encontrem aí autênticas balas perdidas. Maravilhoso, maravilhoso. É muito, muito bom. Eu já ouvi uma vez e cada vez é nova, cada vez ela tem um tom diferente. É lindo, 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 lindo. É para vocês. Que lindo. Especial. Lindo, muito especial. Muito, muito, muito. Eu, quando te ouvi, e aí, obviamente, por estar com a Rose aqui, queria só, antes da gente finalizar, colocar uma contribuição sua para mim. Eu, sou aluno da SPM desde 2016, minha jornada aqui tem sido longa. Eu iniciei no curso de administração, era um curso que literalmente não era para mim, né? Por vários motivos que não cabe comentar agora, mas o que me interessa comentar é que ao entrar no curso de Ciências Sociais, pela primeira vez eu tomei a coragem de dizer que era um homem gay. E eu escolhi uma aula, né, da professora Rose para poder me abrir para os meus colegas com quem eu passaria 4 anos lindos, né? E que, por exemplo, me deu a oportunidade de ter uma amizade linda que eu tenho hoje com o Lucas, e com todos os outros colegas, mas, sobretudo, uma contribuição pessoal de lugar em que eu posso ser esse sujeito de enunciação e posso dizer que eu posso ser o que eu quiser, seja num curso de Ciências Sociais, seja num curso de administração ou fora da academia. Mas essa possibilidade só foi suplantada ao passo em que eu ouvia a sua aula e foi curando várias feridas em mim. Mas quero dizer pra você que se não fosse isso, hoje eu não poderia ser um homem gay aqui na SPM. Isso tem muito valor pra mim. Muito obrigado. Cara, vocês querem me matar, né? Te agradecer apenas, né, Lucas? Exato, a gente precisava dar esse grito de obrigado para você. Obrigada a vocês, porque não é sobre isso, sabe? De cada um se sentir livre para ser quem é, porque não tem terror maior dentro da nossa existência do que isso ser tirado de nós. Então é sobre isso. É isso. Né, sobre
a gente ser quem a gente é. Então, às vezes, uma aula de identidade, diversidade e inclusão não é só sobre conteúdo, né? Não é só conteudista, é sobre as nossas histórias, como elas se entrelaçam. Possibilidade de ser. E como a gente se fortifica junto. Boa. Porque Juntos vamos isso mais longe, abastece. pessoal. É isso que abastece. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos todo mundo por audiência. Eu tô muito feliz, muito feliz. muito. Acho que a gente sai daqui de mãos dadas, né? Literalmente. É isso aí. Se a gente entrou de mãos separadas, a gente sai de mãos dadas e agradece a todos vocês por esse programa maravilhoso. Eu rezaria até depois um Pai Nosso, mas é isso, pessoal. Cientistinha Cast, o seu Não primeiro. Cientistinha Cast, o seu primeiro episódio está no ar, disponível nas principais plataformas de streaming. Sigam a gente no @CientistinhaCast no Instagram e no YouTube. Um beijo pra todos e até o próximo episódio. Laroye, Exu! Amém. Fechou. Amém.